Obrigada, Pai, por mais um dia que estamos aqui. Obrigada pela oportunidade de falar da Tua palavra e aprender contigo. Te peço, Espírito Santo, que vem nos dando entendimento nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar sobre a certeza da salvação. Então, Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Então, Jesus veio para nos resgatar. Todo cristão deve ter certeza da salvação. Ou seja, a certeza de que quando Jesus voltar, ou a gente morrer, nós iremos nos encontrar com Ele para a eternidade. Filipenses 1:23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. 2 Coríntios 5:8. 2 Coríntios 5:8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, essa certeza que eles tinham a respeito da salvação, a gente também deve ter. Eu ia falar que a gente pode ter, mas a gente também deve ter. E João escreveu a sua primeira carta com essa certeza também. A gente vai ler bastante hoje 1 João. 1 João 5:13. 5:13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, por que ele escreveu? Para que a gente saiba, a gente tenha certeza da vida eterna. João, na carta dele, ele não fala a respeito da salvação como uma experiência vivida apenas no passado. Então, aquela coisa de eu tive uma experiência com Deus antigamente, fui salvo naquela época, pronto, garantiu. Não. Ele fala a respeito da nossa experiência presente, né? Acreditar na salvação com base numa experiência passada ou em uma fé morta é um erro grave. A gente precisa continuar vivendo e experimentando a cada dia. E essa carta nos mostra 9 maneiras de saber se estamos salvos em Cristo. A primeira delas é quando cremos no nome do Filho de Deus. Então, se nós cremos no nome do Filho de Deus, ou seja, Jesus, nós temos certeza da salvação. 1 João 5:13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna vós outros, que credes em nome do Filho de Deus. Então, para quem que é a salvação? Para aqueles que creem em Jesus. 1 João 4:15. 4:15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Agora 5:1. 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crer Jesus, o Filho de Deus. Então aqui, mais uma vez, mostrando que a gente tem a salvação quando nós cremos em Jesus como sendo Filho de Deus, né? E tem aqueles também que só falam que Jesus foi um grande homem, um grande profeta, um homem muito sábio. Acredita que Jesus existiu, mas não crê que Jesus é o Filho de Deus, né? Então nós precisamos ter essa fé de Jesus, Filho de Deus, Jesus o Cristo, aquele que veio para nos salvar.
Não há vida eterna nem certeza da salvação sem uma fé inabalável em Cristo. Fé essa que confessa como Filho de Deus, ou confessa como Filho de Deus enviado como Senhor e Salvador nosso. Nós também temos a certeza da vida eterna quando nós guardamos os seus mandamentos. Aqui em 1 João 2. 1 João 2, 3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Então, a partir do momento que a gente conhece de verdade Jesus, a gente vai guardar os seus mandamentos. Não existe conhecer a Jesus e não guardar. São duas coisas que estão diretamente ligadas. João 8, 31. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí no versículo 51, 8, 51. Em verdade, verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então Jesus já deixou avisado aqui. Se nós guardarmos os seus mandamentos, nós não teremos a morte eterna. Jesus está garantindo. Se vocês guardarem a minha palavra, então vocês não verão a morte. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Aqui, mais uma vez, então, amando a Jesus, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Um terceiro aspecto que a gente pode ter a certeza da salvação. Então, nós temos certeza da vida eterna quando amamos o Pai e o Filho, e não ao mundo. Quando os prazeres do mundo não são aquilo que tem o nosso coração, mas Jesus. Agora, voltando lá para a carta de João, 1 João 2,15. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar no mundo, o amor do Pai não está nele. É assim, o mundo e Deus são coisas que é impossível ser mais oposto. Né? Óleo e água. Se você jogar óleo dentro da água, não vai misturar. Vão ficar aquelas bolotas de óleo, né? Então, isso é Deus e o mundo. Não tem como misturar. Uma coisa, outra coisa, totalmente opostas. Então, se nós encontramos o nosso prazer no mundo, alguma coisa está errada. Nós precisamos encontrar o nosso prazer em Deus e somente nele. 4. Nós temos certeza da vida eterna quando praticamos a justiça e não o pecado. Lembrando, justiça essa, a justiça de Deus e não a nossa. 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E, em contrapartida, aquele que pratica o pecado é nascido do diabo. 1 João 3, 7. 3:7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado,
Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Eu até fui ver comentários da Bíblia, fui ver numa outra versão, e daí ela tem aquelas notas. E aqui, essa semente de Deus fala a respeito da semente, a sementinha do homem que vai na mulher. Então, o que a semente do homem carrega? O DNA. Se nós temos a semente de Deus em nós, nós temos o DNA de Deus em nós. E no DNA de Deus não há pecado. Então, também não há pecado em nós. Não podemos viver no pecado. Sim, nós vamos pecar, mas nós não podemos viver naquela prática pecaminosa. Porque isso não procede, não bate com quem é Deus. Se nós somos de Deus, nós temos o DNA dele, então isso não condiz com uma vida que a gente possa ter. Jesus, ele nos recebe como a gente é, né? Mas ele não quer que a gente permaneça. Jesus não pediu alguma coisinha só de Pedro. Ele pediu tudo de Pedro. Vai, deixa o seu barco e me segue. Então ele não pede. Se ele pediu tudo de Pedro, ele pede tudo da gente também. Então, sim, ele nos aceita. Nós podemos entrar como estamos, mas não podemos permanecer como estávamos. A mulher que levaram para Jesus, a pecadora, que queriam apedrejar, o que Jesus falou? Você está perdoada, vá e não peques mais. Né? Então, não é assim que Jesus aceitou o pecado dela, não. Ele deu o perdão e uma ordem. Não continue nesse pecado. 5. Temos a certeza da vida eterna quando amamos os irmãos. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João 2,9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 4,7. 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Versículo 20. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, aqui, para a gente ver como o amor ao próximo é importante, né? E a gente continua. João, Evangelho de João, 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E o que é amor? Amor é paciente, amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.
Ah, então o que é amar o meu irmão? É isso. Isso é amar o irmão, é ser paciente. Por mais difícil que seja, é ser bondoso, né? É dar outra face. É para o que o mundo diz, ser bobo. Ah, mas você vai continuar correndo atrás dele? Para de ser bobo. É amor, né? É amor. O padrão de Deus não é o padrão do mundo. 6. Temos a certeza da vida eterna quando cremos que o Espírito Santo habita em nós. Então, quando Jesus ele foi subir, ele falou, eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo. 1 João 3, 24. Então, voltando lá para a carta. 1 João 3, 24. A segunda parte do versículo. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 4,13. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que a gente vai conseguir fazer todas essas outras coisas. Por mim, eu não consigo praticar a justiça e não o pecado. Eu não consigo amar o meu irmão. Eu não consigo guardar os mandamentos e amar o Pai mais do que eu amo o mundo. É tudo através do Espírito Santo que habita em nós. Nós nos tornamos novas criaturas. 7. Temos certeza da vida eterna quando vivemos e seguimos o exemplo de Jesus. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. João, Evangelho 13,15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, nós precisamos seguir os passos, os exemplos de Jesus, que foi o único que conseguiu passar sem nenhum pecado, né? Então, nós temos esse padrão, né? Ah, mas eu não sei o que eu faço. O que Jesus fez? Então, nós temos o exemplo de Jesus para seguir. 8. Temos a certeza da vida eterna quando cremos, aceitamos e permanecemos na palavra da vida. Então, como eu vou saber o que Jesus fez para eu poder seguir o exemplo? Conhecendo a palavra, crendo na palavra. 1 João 2, 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. 1 João 1. 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 4,6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve.
Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do medo. Então nós precisamos conhecer da palavra, né? Para a gente reconhecer qual é a voz de Deus também. Se eu ligar para o meu pai, ele não precisa do identificador de chamada para saber que sou eu. Na hora que eu falar, oi, ele já vai saber que sou eu, porque ele conhece a minha voz. E nós precisamos conhecer a voz de Deus. E como que a gente conhece a voz de Deus? Através da palavra. Conhecendo a palavra, e nela nós precisamos permanecer. E 9. Temos a certeza da vida eterna quando desejamos e esperamos a volta de Jesus. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele está. Todo o que nele está. Esperança. Assim como Ele é puro. Desculpa, como esta esperança, assim como Ele é puro. João, então aqui, nesse versículo, mostra muito pra gente como, quando a gente tem essa certeza, a gente sabe que o que há por vir é muito melhor do que aquilo que a gente tem hoje. João, o Evangelho 14:1. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fora assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então, Jesus foi e Ele está lá, preparando o nosso lugarzinho, até o dia de irmos nos encontrar com Ele. É importante sabermos que éramos pecadores. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Cristo veio ao mundo para nos salvar. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele efetuou a nossa salvação através da sua morte na cruz. Que já foi aquilo que a gente falou bastante na semana passada. Então, todos éramos pecadores, Cristo veio nos salvar através da cruz. Então, hoje nós devemos conhecer as verdades ensinadas na palavra de Deus. 1 João 5:12. João 5:12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Simples assim. Mas ele é tão bonzinho. Ser bonzinho não salva ninguém, não dá vida eterna para ninguém. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Graças a Deus, literalmente, nossos pecados foram perdoados. A Bíblia nos garante isso. Isaías... só um minutinho que eu baguncei aqui. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro mais. Colossenses 2:13.
E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivifico juntamente com ele, perdoando-vos todos os vossos pecados. João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se até hoje a gente não estava vivendo daqueles 9 itens, a gente não estava vivendo de acordo com a palavra de Deus, ele pode nos perdoar, ele vai nos perdoar. Nós só precisamos confessar os nossos pecados e nos arrepender e pedir perdão. E nós fomos feitos, a partir de então, filhos de Deus. João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, nas 2 primeiras aulas também a gente já falou, né, sobre sermos filhos de Deus. Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E nós temos na palavra um testemunho, nós vemos a palavra dizendo a nosso respeito, e nós podemos ver que nós fomos redimidos. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Então a palavra diz que fomos redimidos. A palavra também diz que fomos reconciliados. 2 Coríntios 5:19. 2 Coríntios 5:19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, através dele, nós somos redimidos e nós somos reconciliados. Nós também somos libertos. Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então as trevas tinham domínio, nós éramos prisioneiros das trevas. Mas através de Jesus Cristo nós somos libertos. A palavra também diz que somos aceitos. Efésios 1:6. 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente ao amado. Então, nós somos aceitos. A palavra também diz, então nós somos redimidos, reconciliados, libertos, aceitos. A palavra também diz que nós somos cidadãos dos céus. Filipenses 3:20. 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos redimidos, reconciliados, libertos, aceitos e cidadãos dos céus. Nós somos também membros da família de Cristo. Efésios 2:19. Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E nós somos também propriedades exclusivas de Deus. 1 Pedro 2:9.
1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos, por meio de Jesus, e a palavra nos diz que somos redimidos, reconciliados, libertos, aceitos, cidadãos do céu, membros da família de Deus e propriedade exclusiva de Deus. No dia que bater a crise de identidade, lembra disso. Nós temos valor. Ele nos escolheu para sermos tudo isso. Redimidos, reconciliados, libertos, aceitos, cidadãos dos céus, membros da família de Deus e propriedade exclusiva dele. E quando nós somos salvos, essa salvação, ela vai demonstrar evidências. Uma vez eu vim em algum lugar, não lembro onde foi, falando se ser cristão, se você fosse julgado, fosse lá para o tribunal por ser cristão, haveriam provas suficientes para provar a sua culpa? Então, tem que haver evidências quando nós somos salvos. Algumas dessas evidências são internas. Nós temos o testemunho do Espírito Santo a nosso respeito. Romanos 8:16. Romanos 8:16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós temos também o testemunho da nossa consciência. 1 João 13:19. 1 João 3:19. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. E também nós temos o testemunho da nossa rejeição ao pecado. 1 João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, essas são algumas das evidências, das provas internas da nossa salvação. E há também aquelas evidências externas. Nós nos tornamos nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, elas vão ser diferentes, porque nós somos novas pessoas. Nossa, mas eu nem te reconheço mais. Que bom, né? Nova criatura. Nós temos profundo desejo de conhecer a palavra. Então, isso também faz parte, querer conhecer a palavra. Porque se a gente diz que ama Deus, a gente precisa querer conhecê-lo. Salmo 119, 105. 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E nós temos também comunhão uns com os outros. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, nós também vamos querer ter comunhão uns com os outros. Faz parte. Deus não nos criou para vivermos sós. Até aqueles mais introvertidos, como eu,
que não curte muito, está sempre com a galera, a gente também precisa, também faz parte, tá com os irmãos. E isso vai nos fortalecer, porque há uma troca de experiências. Se um está lá meio cabisbaixo, o outro pode dar um apoio. Então é importante também essa comunhão. E tem aquelas evidências que são internas e externas. A fé, que sendo interna, se revela pela nossa confiança em Deus. A paz interna, que se mostra em uma vida tranquila. E o amor, que sendo interno, revela em nossos atos. Porque amor não é sentimento, amor é atitude. Então, só para eu finalizar aqui, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E em João, não vou ler o versículo, mas João 10, 28 e 29 diz que estamos seguros nas mãos do Senhor. Então, que, mais uma vez, a gente possa realmente ter essa certeza da salvação,